Estamos aqui com uma das maiores referências de jornalismo sergipano, formado na Universidade Federal de Alagoas, pós-graduado em comunicação na Faculdade Pio X, há mais de 6 anos na TV Sergipe, Ricardo Marques, atualmente apresentador do ST Primeira Edição. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. O intuito dessa entrevista é falarmos mais um pouco da profissão de jornalismo, falar um pouco da carreira de Ricardo. A primeira pergunta é: por que você escolheu o jornalismo como profissão? É uma boa pergunta, viu? Na verdade é o seguinte, eu me descobri jornalista. Quando a gente está no ensino médio e tudo mais, a gente, pelo menos eu não tive essa noção de o que é que você vai querer ser quando crescer, ou quando você estiver na universidade, está na universidade. A minha família sempre foi ligada à área da saúde. Minha mãe queria que eu fosse, ela é enfermeira, e queria que eu fosse o enfermeiro médico. Né? Aí ela me educou para isso. Eu estudei para isso, fiz vestibular para isso aqui na Federal. Mas ia formar, com certeza, ia seguir se por acaso não acontecesse uma greve como está ocorrendo agora. Essa já dura 4 meses, na minha época durou mais de 6 meses. Eu aproveitei, já que não tem aula mesmo, desisti, não fui mais, não apareci. Fez odonto também, não foi? Vestibular para odonto, mas também não continuei. Ou seja, descobri que não era a minha área saúde. A coisa era rádio. Era rádio. Você sabe tudo, né? Então, não era nem bem jornalismo, isso. Esse jornalismo que eu faço hoje de televisão. Foi o caso de um professor na universidade, que você foi lá atrás da TV e disse que você iria fazer TV. Exatamente. O professor Arnaldo Ferreira, ele é profissional da área, hoje trabalha lá em Alagoas, trabalha, se não me engano, na Rádio Jovem Pan, mas já trabalhou na Bandeirantes, no SBT, também na Globo. E ele entrou como meu professor e foi que ele me incentivou a ser o jornalista de televisão que eu sou hoje. Ele dizia o seguinte: você pode continuar sendo, ter esse seu desejo de trabalhar em rádio, mas vamos fazer alguns testes na televisão. Ele começou a fazer testes comigo, me levou para as redações de televisão lá em Alagoas, TV Gazeta e outras emissoras de lá. Comecei a estagiar e comecei a gostar, me identificar e eu estou aqui. Quase 17 anos. Esse foi o teu primeiro contato com o jornalismo? Esse na Rádio Gazeta de Alagoas? Não, exatamente assim. Lá na TV Gazeta de Alagoas eu já estava quase me formando quando eu comecei a estagiar lá. Mas jornalismo eu já fazia, rádio jornalismo, uma rádio de Alagoas, na rádio AM 710, eu fazia rádio jornalismo. Mas só lembrando, você passou aqui de Sergipe, na Universidade Federal de Sergipe, e foi para Alagoas? Eu passei aqui, na Federal aqui, no curso de comunicação, cursei um semestre, eu acredito, e depois fui trabalhar numa rádio lá, que era o meu estágio da rádio, comecei a trabalhar e pedi transferência para lá. E aí entrei na UFAL. Para você, quais características um bom jornalista precisa ter? Gostar de notícias, ser fuçador, sabe? Gostar de trazer informação de forma correta, com responsabilidade, trazer furos de informação, de notícia, ser conhecedor da história, saber o que está acontecendo no mundo, ou seja, gostar mesmo do dia a dia do jornalismo. Eu acho que o jornalismo é que faz com que o mundo aconteça, a gente vê o que as coisas estão ocorrendo e você ser um instrumento de levar o que está acontecendo no mundo para a sociedade, isso traz uma satisfação tremenda para mim. Então, nesses mais de 6 anos na profissão, no telejornal, quais departamentos de jornalismo você já participou, você já ocupou? Eu comecei aqui, quando eu vim para aqui, para a TV Sergipe, eu vim para começar bem de baixo mesmo. Eu cheguei aqui, queria ser repórter, mas não tinha vaga para repórter, me colocaram como editor de texto aqui dentro. Trabalhei na madrugada aqui, na época fazendo o Bom Dia Sergipe, mas ainda muito incipiente, né? Ainda muito novinho, imaturo e tudo mais. E com essas coisas da vida, alguém faltou, eu assumi a vaga de alguém que faltava, alguém não pôde vir, foi assim que foi acontecendo. Aí editor de texto, depois apresentador, na vaga de alguém que não estava mais, depois editor-chefe do Jornal da Noite, o SCTV Segunda Edição, depois chefe de produção e agora estou ao lado do nosso diretor de jornalismo, sou gerente de jornalismo aqui da TV Sergipe e apresento o SCTV Primeira Edição, o Jornal do Meio Dia. Então, Ricardo Marques hoje é um dos jornalistas mais conhecidos de Sergipe, mas antes da TV, por onde Ricardo passou? Eu já passei em tanto lugar, assim, na SBT de Aracaju, acho que eu fui um dos primeiros, junto com os colegas, há poucos colegas que ainda estão lá hoje,
a trabalhar na SPT de Aracaju. A gente não tinha nem esse sistema de ônibus que hoje tem aí, a gente ajudou a montar, ficava contando os passageiros que entravam no ônibus, para saber a quantidade de linhas que a gente podia colocar naquela região, ou quantos ônibus colocar, para a criação de todo o sistema. Eu estagiei bastante, eu acho que passei uns 2 anos na SMPT de Aracaju, já fiz de tudo um pouco, sabe? Trabalhei em rádio, nessa M710, e hoje estou aqui. Então, e desses anos todos, quais momentos mais te impactaram e te emocionaram no telejornal? Foram muitos. Transposição do Rio São Francisco, na época que começaram as primeiras audiências públicas para saber se a população queria mesmo que fosse feita essa transposição, e até hoje as pessoas não sabem direito o que é essa transição, o que ela vai fazer, o que ela vai causar. E teve uma audiência pública aqui na Escola Técnica, antiga Escola Técnica Federal do Sergipe. E a gente resolveu fazer ao vivo, porque a gente sempre foi muito ousado em relação a isso. A audiência começava às 7 horas da noite, era dentro do nosso jornal. Essa TV Segunda Edição na época eu apresentava. Vamos fazer ao vivo de lá, vou sair do estúdio e vou fazer de lá. Uma loucura, eu nunca tinha feito isso, e estava lotado o auditório da Escola Técnica. E de última hora lá, algumas pessoas começaram a gritar, a audiência foi suspensa, e olha, eu bem novinho, né? Ainda estava recém começando na TV Sergipe, não tinha essa experiência toda não. Mas foi um momento marcante da minha vida, a gente entrou ao vivo assim mesmo, jornal curto de 11, 12 minutos, e a gente conseguiu mostrar que a audiência foi suspensa, as pessoas falaram, os políticos falaram, os moradores da região do Baixo São Francisco falaram também, e foi um momento marcante. Outro momento marcante foi com a chegada do craque aqui em Sergipe, na série de reportagens que nós fomos elogiados bastante, nós que eu digo, toda a equipe da TV Sergipe, ganhamos um prêmio do Ministério da Justiça em Brasília, porque foi por acaso. Eu acho que no Brasil pouca gente conhecia o que era crack. Sempre se falava de maconha, cocaína e outras drogas, e a gente fez uma série de reportagens, se infiltrou aí, coisa que a polícia não sabia, ninguém sabia aqui. Informando para a sociedade o que era, né? Isso, o jornalismo é essa arte de informar, você falando na entrevista que o jornalismo é a arte de informar. E é isso, passar isso para a população, para saber o que está acontecendo no mundo. Exatamente. Foi o que você falou. Recentemente você teve uma mudança, saiu do SCTV Segunda Edição, que é um jornal mais formal, para o SCTV Primeira Edição. Como foi esse desafio para você? Pois é, isso daí na verdade é um projeto da TV Sergipe de mudança de linguagem mesmo. Todo mundo me conhece, aquela minha linguagem mais formal à noite, até mais instigante e tudo mais, para o SCTV Primeira Edição do Meio Dia, que é uma linguagem mais conversada, com a dona de casa, com as pessoas que estão em sua comunidade e tudo mais. Está sendo um desafio para mim, certo? Porque eu ainda tenho aquela coisa de pressionar bastante do SCTV Segunda Edição, e eu tenho que equilibrar isso com as pessoas que não têm essa coisa toda, eles não estão acostumados com esse impacto todo. Mas é o desafio, nosso desafio da TV, de trazer também o telespectador para dentro do jornal. Ele passa a ser um colaborador do jornal. O jornal não é mais feito só por mim, é feito também pelo telespectador. Não sei se vocês estão percebendo isso através de vídeo, áudios. As pessoas estão participando bastante. E esse desafio ainda só está no começo. A gente ainda não encontrou até onde a gente vai chegar, mas a gente está apostando. Hoje nós temos no SCTV Primeira Edição uma aposta. A gente está fazendo várias apostas, não só na linguagem falada, na escrita nossa aqui dentro também, na conversa com o telespectador e na forma que a gente vai passar as notícias para ele. Isso todo dia é uma aposta diferente, algumas dão certas, outras não, e assim a gente tenta equilibrar. Então, engana-se muito as pessoas que pensam que jornalista é só isso que está apresentando. Jornalismo, antes de tudo, tem uma equipe, tem um redator, tem um produtor, exatamente. Que vai, né, você está lá. Isso, e no Jornal do Meu Dia, um jornal que tem mais tempo, né, e ele é feito praticamente naquele momento. As equipes estão lá fora, não sei se vocês percebem, a gente está fazendo muito ao vivo. E ao vivo vai acontecendo. E às vezes, olha, não entrou, ao vivo não pegou, a pessoa não chegou. E é um jornal muito de improviso. Aí eu tenho que improvisar bastante, conversar bastante, perguntar muito, às vezes brincar também.
E isso, às vezes, causa, eu pensei que ia causar mais, mas não causou tanto como a gente imaginava, assim, um impacto no telespectador. A maioria gostou, entendeu? Por ter gostado. A gente espera que continue assim. Então, por último, que dica você daria para esses estudantes que, assim como eu, querem fazer jornalismo? Eu sou suspeito de falar isso, mas eu acho que se você for escolher ser jornalista, você está na posição, na escolha correta, porque eu gosto muito. E eu teria tudo para estar desempregado, não ser um bom profissional, mas só dependeu de mim, não dependeu de mais ninguém, mas pode ter certeza nisso. Se você for querer ser jornalista, vai depender só de você. Mas o mercado é pequeno, não tem espaço para todo mundo. Tem espaço para aquele estudante, aquele profissional que se dedicar, que queira ser diferente. O problema é que a gente quer ser parecido com todo mundo. Não sei quem está fazendo assessoria, eu vou fazer assessoria também. Não sei quem escreve desse jeito, eu vou escrever também. Não sei quem fala assim, eu vou falar. Sim, você às vezes comece se espelhando em alguém, mas tente dar o seu toque, o seu diferencial, seja além da média, né? Seja além do que você vê por aí. Eu tenho certeza que você vai encontrar o seu espaço, o seu lugar ao sol, vai ser um dos grandes jornalistas de Sergipe. Nós temos muito mesmo aqui. Tanto aqueles que colocam o rosto na frente, como eu, Suzana, Lidevan, Lani Pacheco, Cleber Tomaseco, e os outros que estão na retaguarda, porque a gente não faz nada sozinho não, mas todos são grandes jornalistas, mas aqueles que gostam de escrever, aprimore a escrita, que gostam de ler, aprimore a leitura e não desista nunca. Isso. Só quero falar que foi um prazer. Minha primeira entrevista, Deus conceda, da minha futura carreira de jornalista. Quero dizer que foi um prazer imenso. Foi uma ótima entrevista, parabéns. Um ótimo jornalista como esse, um representante que aí, pra mim, sem palavras, chega, eu fico nervoso até de falar sobre isso. Eu agradeço inicialmente essa oportunidade que você está me dando como minha primeira entrevista da minha futura carreira. Parabéns, perguntas inteligentes, assim, com câmeras aqui em todos os lados, agora, porque é isso, o jornalismo agora é feito por cada um de nós. As câmeras estão em nossas mãos, né? Todo o processo de feitura de um telejornal, ou jornal, ou qualquer que seja, está em nossas mãos. Aí você escreve, aí você grava, aí você envia, ali você publica tudo. No celular você consegue fazer isso tudo hoje. Eu estudava isso há mais de 10 anos, 30 anos. Lá no futuro vai ser assim, mais ou menos assim. E a gente está vivendo esse futuro agora. Então todos nós temos essa oportunidade. Então, eu quero dizer que foi um prazer. E é isso, para você que está em dúvida, tivemos aqui Ricardo Marques falando da profissão, sobre a carreira dele. E é isso, muito obrigado pela atenção.